Obrigada por me acompanhar. Estamos em um novo dia, na terça-feira. Tivemos essa mudança, essa alteração de dia, mas contamos com a sua presença. E vamos começar mais um programa Voe com Franciele Rosa. E hoje o nosso tema é superação. Que tema, hein? Um tema super forte, que vai te inspirar com os convidados que eu trouxe aqui hoje. Já vamos apresentar os nossos convidados. Estamos com a Cida Gomes. Que alegria, Cida, estar com você hoje nessa tarde linda. E com o seu filho também, Júnior Gomes. Boa tarde, gente. Ai, que alegria. Conhecido como Juninho. Que alegria. Já estou íntima, Juninho. Que alegria estar com vocês. É um prazer vocês ter a presença aqui conosco. Vamos falar esse tema tão especial, né? Tão forte, superação, né? Como superar é difícil, mas é vitorioso, né? Quando a gente consegue superar um desafio na nossa vida. Cida, se apresente, por favor. Me apresento, sim. É um prazer estar hoje aqui nessa rádio, estar aqui no teu programa, Fran. E peço assim que Deus te abençoe. Amém. Muito, sempre, né? Nós nos encontramos aí, essa amizade, tem sido uma bênção, esse acompanhamento, né? Nós temos acompanhado uma outra, abençoando a vida uma da outra, sempre que nós precisamos uma da outra, estamos aí conversando, orando juntas, estamos caminhando, né? E tem sido um tempo muito maravilhoso, muito bom, e eu estou muito feliz de estar aqui, né? E também muito importante falar sobre esse tema, que é superação, né? Sim. Eu acho que a vida nós superamos sempre, né? Desde que somos crianças até crescer é superação. E vamos até envelhecer, né? E superando sempre, porque a vida tem obstáculos. Tem os dias difíceis, mas nós superamos. Com Deus, superamos, né? E o Senhor renova nossas forças, né? Em Isaías 40:31 nos fala, né? Nos prova que o Senhor é o que nos renova nossas forças e faz nós voar como águias. Glória a Deus, né? Que nós temos essa força que vem do Senhor. Juninho, se apresente para nós, por favor. Boa tarde, gente. Espero que você que está me vendo, boa tarde. Para você que está me ouvindo, também uma boa tarde. Que Deus te abençoe. Franciele, obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui. Eu digo que estar com pessoas que são amigas da minha família são meus amigos também. Então é um prazer estar com você. Glória a Deus. Eu sou, como se diz, né? Todo Júnior ele tem um primeiro nome. Eu sou o Celso Leopoldo Gomes Júnior. Né, meu pai é o Celso Leopoldo, minha mãe é Aparecida, conhecida como Cida. E eu tenho 30 anos, né? Que legal. Pai do Benjamin, esposo da Andressa, uma mulher maravilhosa, olha o amor só. da minha vida. Ai, que lindo. E eu sou um cara, eu brinco que... Românticos, né? Romântico, né? Já vamos titular ele, né? Que bênção. A gente brinca que eu era feliz, mas depois que eu conheci a Andressa, eu me tornei muito mais feliz. Né? E depois que eu fui pai, eu entendi um pouquinho de uma face de Deus. Então, é bom demais viver, é bom demais superar, é bom demais, né, cada dia estar nessa vida. Eu amo viver, eu amo estar vivo, e é por isso que, né, a nossa história como família, como pessoal, é de muita superação mesmo. Nossa, então o tema nem foi combinado, esse tema, né? Um tema maravilhoso que vamos falar sobre ele. Cida, eu vou começar com você, uma mulher de Deus, uma mulher que eu admiro muito. A Cida eu conheci há quase um ano atrás, quando eu recebi um convite da Gisele Nunes, que é escritora, e onde eu estive com ela num evento, né, pela editora Legado, onde a gente escreveu, né, um livro, e ela me convidou para estar num culto, né, de mulheres. E a Cida me surpreendeu com o acolhimento dela, aquele abraço de mãe, de irmã em Cristo. Eu me senti muito amada. E como isso, Cida, marcou a minha vida. Marcou porque, assim, a Cida foi a única que me viu no banco sozinha
e chegou e me acolheu com todo aquele amor, com todo aquele carinho por mim. E isso marca, né? Como o amor de Jesus marca as nossas vidas. E fomos chamados para isso, né? Para impactar, para gerar esse cuidado, esse amor, essa luz que é de Jesus. E ela transbordou essa luz sobre mim e voltei a fazer um curso, né, de mentoria Curadas para Curar, que foi muito lindo. Passamos aí 3 meses juntas, né, se curando, né, Cida? Para a gente poder curar umas às outras, né? Foi um tempo precioso, maravilhoso. Mas eu queria saber sobre você. Onde Deus agiu na sua vida? Onde que Deus desafiou você? Porque o Senhor desafia nós, né? Muito. Nós provados para sermos aprovados. Em que momento da sua vida assim que Deus gerou um desafio, Cida? Eu quero ver você, minha filha amada, a sua fé. Conta um pouquinho aí da sua vida, sobre você, por favor. Muito. A vida hoje eu estou com 58 anos, né? E a vida na infância foi dura, né? E ela veio, né? O casamento, veio os 4 filhos, né? E para a gente superar, a época da gente era bastante difícil, né? E eu sonhava sempre com uma casa, eu sonhava com... Mas, assim, sonhando com um lugar para eu estar com eles melhor, né? Mas sempre trabalhando, sempre lutando. Mas, assim, eu acho que para superar tudo que hoje eu estou, né, chegando aos 60 anos, foi a minha fé. Amém. Sabe? A fé, ela tem que ser inabalável. Verdade. Sabe? Você acreditar, você crer, você trazer os teus filhos para próximo da presença de Deus. Não temer, sabe? Estar ali firme e forte. Sim. Né? Não deixar, eu não vou deixar nada que me desanime, que me abale. Verdade. Sabe? Superar mesmo, porque às vezes a gente fala assim, os filhos estão crescendo, estão entrando na adolescência, tá difícil. Mas olha, persista, seja persistente. Hoje eu sempre, todos os dias eu penso e oro e agradeço ao meu Deus, que eu fico pensando, eu não sou melhor que ninguém, mas o Senhor foi tão bom na minha vida que deu certo. Eu não tive problema com os meus filhos. Hoje eu olho para todos eles e os meus filhos, eu nunca precisei buscar meus filhos em algum lugar que não era da casa de Deus, sabe? Sim. Eu nunca precisei. Então, o Senhor é fiel. Então, isso me trouxe, assim, cada dia mais, ele fortalece a minha fé. Amém, né? amém. E hoje eu estou, assim, podendo descansar, porque hoje eles são casados, né? Cada um tem sua esposa, minha filha tem seu esposo, eu tenho os meus netos, eu já tenho uma casa, deu certo. Para a glória de Deus. A plenitude nada do Senhor, por mim, né? Nada por nós, mas por Deus é maravilhoso. Este bênção, é bom. Este, quando nós bênção. cremos e colocamos diante dele, não tem. Nós podemos descansar. Hoje eu sou uma mulher que eu posso descansar. Que bom. Para a glória de Deus. Que bom, que bom. E sempre acompanhando o filho, né? Sempre ao lado do bênção, filho. Uma bênção. Meus filhos são uma bênção. Minha filha é uma bênção. E ele é o nosso pastor, né? Olha! Ele é o nosso pastor da nossa família. Cuida, né? Das suas ovelhas, olha. Há 2 anos foi consagrado. Foi consagrado a pastor. Né? Olha, que bênção. Né? Ele com a esposa foram consagrados a pastores. Olha! E tem sido uma bênção e tem sido maravilhoso ver ele superar também, né? Desafios, né? De as pastorear, fases da vida né? dele, né? Com certeza. É um grande desafio. Desafio de pastorear. E nesse mesmo dia que eu estive no culto, essa primeira vez, ele estava ministrando. Isso e eu fui impactada também com o louvor dele, com a ministração dele. Foi. Meu Deus, o céu lindo, desceu né? naquele lindo, lugar. O Senhor usou muito ele, né? Usou, ele foi muito como usado. Sempre, Deus tem sido fiel na vida dele. Mas aquele dia também foi muito especial, eu me lembro.
Eu me lembro de você. Foi bem gostoso. Que muito bênção. bom, muito maravilhoso. E para falar um pouquinho sobre você, Juninho, eu vou pedir que você exalta o nome do nosso Amém. Pai amado, Amém. para depois você falar um pouquinho mais. Amém. Amém, Vamos Senhor. adorar Jesus. Glória a Deus. Muito bom, Pai. Jesus. Tem ciúmes de mim. Aleluia. O teu amor é como um furacão, e eu me rendo ao vento de tua misericórdia. Então, de repente, não vejo mais minhas aflições, eu só vejo a glória. Percebo quão maravilhoso Ele é e o tanto que Ele me quer. Oh, Ele me amou. Oh, Ele me ama. Ele me amou. Oh, Ele me amou. Oh, Ele me ama. Ele me amou. Me ama. Ele me ama. Ele me ama. Ele me ama. Me ama. Ele me ama. Ele me ama. Ele me ama. Somos tua herança, Ele é o nosso galardão. O seu olhar de graça nos atrai à redenção. Se a graça é um oceano, estamos afogando. E o céu se une à terra com um beijo apaixonado. Meu coração, meu peito acelerado. Não tenho tempo pra perder com ressentimento quando penso. Ele me ama. Aleluia. Aleluia. Ele me ama, né? Ele me ama, ele ama você. Que bênção, Amém. Juninho, que bênção, que bênção. E vamos pegar agora esse amor para falar sobre esse amor do nosso Deus, Ju. Amém. Que você possa falar um pouquinho desse amor, o que esse amor do Senhor fez na sua vida. Creio que Ele fez muitas coisas através desse amor. Amém. Amém. Fala um pouquinho aí para nós. Vamos lá, né? A gente brinca que... Deixa eu tomar uma água aqui que eu me... Toma. Ainda bem que já estava preparada a minha. Você vê que capricha, hein? Ah. Mas Glória falar a Deus. sobre mim, nunca tem como não falar sobre todas as pessoas que me cercam, todos que sempre acreditaram e acreditam naquilo que Jesus depositou em mim. Sim. Eu gosto de dizer que tudo que eu vivo e tudo que eu passo e já passei, ele é fruto de muita coisa. Principalmente fruto daquilo que os meus pais plantaram na vida de pessoas, fruto daquilo que eles plantaram na vida de ministros do Senhor. A nossa casa sempre foi uma casa que recebeu muita gente, sabe? Eu não consigo não lembrar de dias e de momentos que a nossa casa estava vazia. É muito raro na nossa cabeça ter esses momentos. Você já nasceu num lar cristão, Juninho? Sim, meus pais, meu pai, minha mãe, né? Na verdade a gente vem de um berço que minha avó, Lázara, né, do lado do meu pai, ela era uma irmã do coque, como a gente brinca, né, uma assembleiana fervorosa. Oh, glória! E ela conseguiu a façanha, né, de converter né, apresentar Jesus para minha mãe. Verdade. E meu pai tava, a gente brinca, né, no termo cristão, desviado.
Né? Eita! E minha avó, né, levou essa semente para minha mãe. Amém, e a partir disso meu pai volta para Jesus e eles começam uma caminhada. E aí vem os filhos, né? Nós somos em 4 filhos até um período, depois se tornamos 5. Olha meus aí. pais, como bons cristãos, eles entenderam o ID de Jesus e nós, né, temos a vida do Everton também, que é um menino que foi para nossa casa com 17 para 18 anos. Sim. E a gente brinca que o Everton ele é uma resposta de quem a nossa casa é, né? Nossa casa é uma casa de acolhimento, cura, libertação. Amém. Então, hoje o Everton é pastor, mas quando chegou era um menino que estava saindo do vício da cocaína, era um menino que estava saindo do vício da pornografia, de tantas outras coisas, de outros vícios que ele tinha. E meus pais acreditaram nele. Eu lembro que eu tô contando tudo isso para contar quem eu sou, porque tem Sim, como falar precisamos quem sou saber eu, sua base, né? sem dizer sobre eles. Eu lembro Sim. que eu estava na empresa do meu pai e meu pai disse assim, ó, liga agora pro Everton que eu vou buscar ele. Eu falava assim, mas pai, por quê? Não, a partir de hoje ele mora comigo, ele trabalha comigo, ele é meu filho. Eu falei, mas pai, do nada? Ele não é do nada, Deus falou comigo. Então... Amém. E a partir disso nós tivemos uma casa agora com 5 filhos e muito engraçado. Hoje o Everton é pastor, né? Tem sua esposa, 2 filhos, os meus irmãos todos, né? Eles são todos tementes e todos adoram a Jesus em espírito e verdade. Então meu pai e minha mãe pode dizer, eu e minha casa servimos ao Senhor. Glória a Deus. Né? Por inteiro. Glória a Deus. Não é um pedaço dela, não é um terço dela. Todos os filhos adoram ao Senhor. Isso é algo muito precioso, uma família poder falar. É verdade. Isso, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Glória a Deus pela vida de vocês. E é extraordinário. A gente vive isso, né? A gente vive isso. E contagia Sempre. isso, transborda isso. Né? Os nossos finais de semana são esses, na nossa hoje, mesa. né? Temos o Os G7, nossos almoços de domingo são falando sobre Jesus, ou falando sobre a igreja de Jesus, ou falando sobre alguém da igreja. É verdade. Porque nós acreditamos que a nossa casa ela se movimenta debaixo de um reino. E não é o reino do mundo, é o reino de Deus. Sim. Então, da casa do meu pai saiu, né, 5 casas. Então, e 5 casas do reino. Porque o nosso cunhado, Fabiano, ele vem para nossa casa. Até então ele não conhecia... não que ele não conhecia Jesus, né? Ele era de uma outra religião. Sim. Mas quando ele chega na nossa casa, alguma coisa ele viu... que hoje, né, ele é um dos líderes da igreja, ele prega no GCL. Então, quem entra naquele ambiente ali, ele não tem para onde ir. Ele foi ativado, né? Algo que já existia e o Senhor usou a vida de vocês para ativar algo nele, né? Então, Que bênção, eu né? gosto de dizer isso, né? Que da casa dos meus pais saíram 5 casas que se movem pelo reino de Deus. Ai. A gente tem o nosso irmão hoje fora do país, tem o meu outro irmão também que é empresário, também adora Jesus, todos eles. Amém. Então eu venho disso, eu venho disso, a minha vida é isso, né? Como um bom filho mais novo, talvez eu dei mais trabalho, porque todos eles pegaram uma fase mais difícil financeiramente. A minha fase quando eu cheguei também era difícil, mas era um pouco menos pior. Né? Não sei se essa frase está certa, mas era um pouco menos difícil. Sim. Eu fui o primeiro deles a usar fralda descartável. Né? A gente estava vindo falando disso, né? Minha mãe, a gente veio conversando, ela falou assim... Pegou a fase melhor. Imagine, o primeiro a usar fralda descartável fui eu, então... E foi bastante, né? Minha mãe falou assim, que lembra, né? Que era uma época que era R$5,50 o pacote de fralda. Então... E a gente vem de muita superação, sabe? Nossa casa, ela vem de muita superação. A gente brinca que não passamos fome, porque nós tínhamos meu avô e minha avó às vezes para correr, mas vontade, desejo não faltou, porque a gente passou muita vontade, muito desejo. É verdade. Eu gosto muito de lembrar que hoje os nossos filhos, meu filho, os filhos dos meus irmãos, eles têm tudo. Eles têm tudo aquilo que nós não tivemos. Verdade. Essa geração agora, né? Eles têm tudo na mão, né? Um acesso muito fácil, um acesso muito imediato. Verdade. Né? Eu gosto de dizer que a nossa história, ela vem de que Jesus, ele faz. Jesus é aquele que fala e cumpre. Né? A boca de Deus só sai uma palavra. E a palavra ela é real e verdadeira.
Então, que Deus falou pro meu pai, me emociona muito, uma vez uma profetisa disse pro meu pai assim, ó, você terá a emprestar e não tomar mais emprestado. E meu pai, naquele momento, ele só tinha tomar emprestado, não tinha para emprestar. Né? Os anos se passaram, a história passa, o tempo passa. E adivinha, hoje meu pai pode emprestar e não tomar emprestado. Glória a Nossa Deus. história vem de uma casa que as pessoas podem olhar quando passam na frente da casa dos meus pais e falar assim, meu Deus, não é a mesma casa, porque realmente não é. Essa casa era 3 quartos, mas assim, era uma emendação de um cômodo com o outro, demorou para pintar, demorou para construir, demorou para tudo. Mas hoje, se você for lá, você fala assim, meu Deus, a única resposta que você tem para aquela casa é Deus faz. Deus faz. Deus faz. Então, é muito bom. Eu vim disso. Eu vim Sim. dessa casa que a gente ouvia a nossa mãe dizer assim, ó, vocês vão à igreja, porque eu não criei filho para ir pro mundo. Vocês vão à igreja porque eu não fiz filho para ir pro inferno. Olha. A gente veio de uma casa que meu pai, ele sempre disse uma coisa para nós. Nunca pegue nada de ninguém. Eu nunca ensinei você a ser diferente. A palavra diz isso. Então nós não tomamos nada de ninguém. Nós só temos a abençoar pessoas e não tomar nada de ninguém. Ensinaram valores, né? Que vocês levaram aí. 100%. Nós Valores. somos homens e mulheres de valores hoje. Verdade. Eu e meus irmãos, nós podemos dizer que nós nunca pegamos nada de ninguém. Verdade. E única pessoa e a única pessoa que nós tememos desse mundo é Deus. Amém. Porque nós nunca devemos nada a ninguém, nunca tememos de ficar, sabe, às vezes tem alguém que... Dívida, né? Alguém que dívida tem que para pagar. bandido, a dívida pro policial. Glória a A Deus. família, os filhos dos meus pais nunca tiveram nada disso. Que benção. Porque nós entendemos muito cedo que Deus tinha falado com eles e nós iríamos seguir isso que Deus falou. Como Amém. Noé disse a Deus, Deus só deu uma palavra e Noé seguiu uma palavra só. Talvez da forma do meu pai é um cara um pouquinho mais chucro, né? Que chucro no sentido que a gente fala, ele fala problema, ele fala bicicleta, mas Mas Deus entende, né? e você sabe, Conhece o coração dele, e a né? coisa mais engraçada que eu tenho, que eu gosto de dizer é, no bicicleta, na porta, sabe? Eu nunca vi fala em caráter. Porque eu já vi muita gente falar muito importante, de uma forma muito bonita, mas já vi muita falha de caráter. Então, eu já vi o bicicleta tirar do bolso e dar a alguém. Sim. Isso, e a minha referência é essa, de alguém que não falava certo, mas se doava por alguém. Ensinou valores pra você, que fez você ser quem você é hoje, né? Isso acompanhou você. Em que momento, Júnior, o Senhor testou sua fé? Que fez você parar e falar, será que é comigo? Eu brinco, né? A gente tem uma hora só, a gente tem muita história, né, mãe? De superação. Muito. Você sabe que eu tive alguns episódios, eu vou contar rapidamente, resumir, eu vou focar mais no último, mas eu tive alguns episódios de quase morte, assim, né? Eu passei algumas coisas, né? Uma das, agora que me veio à mente, né? Uma delas foi, eu sempre viajei muito ministrando, tocando, e uma delas eu decidi, não sei porquê, eu acho que meus pais foram para visitar uns parentes juntos comigo, e até então era minha namorada, a Andressa. A gente foi para Santo Antônio da Platina. E a gente passou um final de semana, né? Sexta, sábado e domingo. E no domingo eu falei assim, pai, a gente precisa voltar porque na segunda-feira eu preciso trabalhar e vamos voltar de madrugada, vai dar certo. E a gente voltando, eu tinha pedra na vesícula, né? E de repente começou a chover muito e junto com a chuva veio a crise biliar, que a gente chama, que é uma cólica muito forte. E aquilo começou a doer, e eles falaram, você tá bem? Eu falei assim, não, tô bem. E continuei dirigindo, mas estava insuportável. E deu uns 10, 15 minutos eu dirigindo com aquela cólica, com aquela dor. Eu lembro que só deu tempo de parar o carro em um posto de gasolina. Meu pai já desceu pedindo ajuda, porque eu ficava desmaiando de tanta dor. Então eu desmaiava e voltava. E aí chama a ambulância, vai pra Ponta Grossa e tal. A resposta do médico é, não sei como. E eu lembro que na madrugada
de domingo para segunda, o doutor entrou no consultório, não, na sala onde eu tava. Ele disse a seguinte frase, ele falou assim, ó, ou ele vai agora para Ponta Grossa, ou ele morre aqui. O que nós vamos escolher? E aí, eu falei assim, meu Deus, eu tinha 20 e poucos anos, falei assim, meu Deus, será que eu vou morrer tão novo assim, né? Pô, que bobeira. Eu não aceitava tanto, assim, eu sempre tenho um negócio com Jesus. Ele tá muito mal, ele falava, ele tá muito mal. Ele olhava pra ele assim, deitado, ele tá muito mal. Meu Deus, ele achava que a Bíblia tinha estourado. Nossa. E aí ele falou assim... Tava grave a situação. Ele falou assim, ele vai morrer. E ele falou, né? E eu nem sei se ele chega em Ponta Grossa, mas pra Curitiba ele não pode ir. Sim. Leva ele pra lá. E você sabe que nós chegamos lá em Ponta Grossa, fizemos os exames, Jesus segurou de novo, mais um livramento. Não estourou, tinha só inflamado. Aí beleza, fiz a cirurgia. Essa foi uma. Depois eu tive em 2020 Covid, né? No Covid a gente quase foi embora. Essa foi ela foi devastadora, verdade. Não só para nossa família, né? Mas para muitas famílias do Brasil. Sim. Mas para nossa casa, para o mundo, né? Pro mundo foi devastador. Mas eu lembro que em junho de 2020 comecei a sentir os sintomas, achei que não era nada, foi ficando ruim, até que eu fui no hospital e na hora que ela bateu o raio-x do meu pulmão, eu voltei já internado com oxigênio no nariz. E aí fui piorando. Eu cheguei a 70% do pulmão tomado. E não tinha mais espaço, né, para o pulmão ser tomado, porque se tomasse um pouquinho mais, acabou, não respira, morre. E aí a discussão era entuba, não entuba. E eu passei alguns dias internados no hospital do HC. E eu gosto muito de falar desse cara, que é o Dr. Maurício. E você sabe que às vezes eu penso em tentar achar ele, mas não me vem o sobrenome, não me vem nada na cabeça. Porque esse cara, ele decidiu acreditar que a melhor escolha não era me entubar. Ele falou assim, não vai entubar ele. Não vai entubar. E eu tava há 3 dias internado e eu fiquei muito ruim, peguei uma infecção no intestino, só para ajudar, já tava ruim, ficou pior. E eu cheguei para ele na sexta-feira e disse assim, Dr. Maurício, eu só queria te dizer uma coisa, amanhã eu faço 1 ano de casado, eu quero ir embora, deixa eu morrer em casa. Falei pra ele, deixa eu morrer em casa, eu não quero morrer aqui eu não conheço ninguém, deixa eu morrer pelo menos perto da minha família. Eu sei que você não tem nada pra fazer mais, sei que não tem remédio que mude o meu é só intubação que pode mudar alguma coisa, e se eu intubar, eu vou morrer, e a gente sabe disso. Então deixa eu ir embora. Eu tinha 200 quilos quase. Não tinha 186, 190. Mais ou menos. Aí ele não quis entubar. E ele falou assim, não, você não vai morrer, tá tudo certo. Com o olho cheio de lágrima. Verdade. E ele saiu. Ele disse que eu não ia morrer, mas no outro dia ele me liberou. Ou seja, eu gosto de falar assim, algum recado ele tava me dando, né? Ele falou assim, pode ir embora, você já tá melhor, mas ninguém melhora em horas, né? De uma conversa dessa para horas. Ele me liberou para ir para casa. E foram meses, né? Não foram dias a minha recuperação, foram meses. E para eu ficar 100% demorou uns 2, 3 meses, assim, porque... depois quando a gente voltou lá ainda, ele conversou bastante e realmente essa situação foi... Ele falou assim, eu precisei mandar ele embora para ele não morrer. Porque eles vão entubar, aí eu pensei, um peso desse, entubado, de barriga para baixo, né, pronado, a oxigenação dificulta muito mais. Então eu preciso para que ele vá para casa. Sim. E realmente... Eles queriam tentar todas as maneiras, né, o que o hospital estava oferecendo naquele momento, né? Isso. Aí, graças a Deus, ele foi superando, né? Com a glória certo, de Deus. Né? A fé também, né? A sua fé, né? A gente voltou lá, né? Eu gosto sempre de dizer que a gente voltou lá um mês depois e ele não ia me atender. De repente ele apareceu para me atender e de repente ele chamou um amigo. Aí depois esse amigo chamou mais um. Que Deus faz, foi mostrando, né? Ficou numa sala, ficou acho que 5 ou 6 médicos. Era diretor do hospital, diretor de infectologista. Ficou a galera grande do HC, e aí daqui a pouco ele foi olhando, eles conversando, daí eu lembro que ele olhou pra mim e falou assim, eu vou te mostrar
mas não tem uma explicação, só vou te mostrar porque você tá vendo a gente conversar aqui. Mas ó, esse aqui é o teu pulmão quando você entrou aqui, esse é teu pulmão um mês depois. É impossível isso acontecer. Isso não é possível aos olhos clínicos. Um pulmão se regenerar em um mês, de 70% tomado para zero, para basicamente zero, é impossível. É um milagre, né? É um milagre, né? Ele não falou essa palavra, mas eu olhei para ele e falei assim, eu sei o que pode ter acontecido. Ele falou, o quê? Eu falei assim, é Deus. Sim. A única resposta que eu tenho para dizer é que Deus me curou. Sim. Né? E na hora de ir embora, a gente tava no meio, né? Era 2020, naquele furacão. Ele falou assim, cara, eu preciso pedir uma licença para você. Na porta do consultório, ele falou, eu preciso te dar um abraço. E ele quebrou todo o protocolo, porque não podia nem relar. Então ele me deu um abraço, ele falou assim, vai embora, você tá bem agora. Você imagina o impacto que você gerou na vida desse médico? Com Talvez certeza você fez ele pensar, ele analisar desse Deus que conhecemos. Quem é esse Deus, né? Com certeza. Com certeza. Você me relatou também, Júnior, um outro momento no qual um pastor falou para você que você correria risco de vida se você não mudasse os seus hábitos também. Você Esse pode contar esse outro Com certeza. testemunho aí? Eu lutei com a obesidade, né, a minha vida inteira. Não fui uma criança muito comum, já nasci, a gente brinca, né, curto e grosso, era pequeno, mas eu já era bem gordinho. É verdade. E então eu lutei com a obesidade durante 29 anos e alguns meses, porque aquilo, né, ele assolava a minha vida e assolou a minha vida, e isso é uma doença que a medicina diz que não tem cura, né? Mas a medicina diz, né? Minha última palavra vem da boca de Deus. Eu acredito que eu tô 100% curado disso. Acredito que hoje eu superei e isso é algo do passado. Mas você sabe que eu vivi alguns momentos na minha vida que por conta da obesidade eu cheguei até 220 quilos. E por conta da obesidade eu passei muita coisa referente a ela. E eu não tive mas eu tive algumas bocas de Deus sobre a minha vida. E uma delas foi assistindo uma pregação. Aquilo nunca tocou tanto a minha vida. Não que aquilo eu mudei, mas aquilo nunca mais saiu da minha mente. Uma das respostas da minha vida hoje é sobre aquela pregação do Luciano Subirá, que é quando ele conta que nós temos uma mensagem e um cavalo. Deus derramou sobre nós uma mensagem, que é a do Evangelho. E ele nos deu um cavalo, que é o nosso corpo. E aí vai de nós continuar propagando essa mensagem, mas a gente só propaga esse evangelho se nós cuidarmos do cavalo. Sim. Né? Porque senão a gente não consegue continuar avançando com ele, não consegue Sim. continuar caminhando com ele. Verdade. Isso mexeu tamanho comigo que eu entrei meio até em paranoia um pouco assim, por algum tempo. Eu falava assim, cara, eu vou morrer. E passei algumas coisas, tive algumas palavras dizendo, Deus está te livrando mais uma vez. Né, dias que eu passava com muita dor no peito, assim, eu tive alguns princípios de ansiedade, tive burnout, tive algumas coisas já na nossa história, por isso que eu tô te falando, né? Nossa história é muito extensa, mesmo com 30 anos. Verdade. Mas eu tive alguns episódios de terem dores que eu nunca contei pra ninguém. E naquele mesmo dia alguém me ligava, alguém me procurava e falava assim, cara, eu tava orando e Deus me mostrou o seu coração. E naquele momento eu via como se ele parasse, eu via você morrendo. Pessoas sonhavam. Nos mesmos dias que eu passava algumas coisas, pessoas sonhavam, pessoas me procuravam. E eu sei que talvez Deus, não que Deus não faça isso com outras pessoas, eu acredito que Deus faz o que Ele quer. Sim. Né? Mas Deus me poupou muitas vezes. Deus segurou a minha vida muitas vezes, porque eu acredito naquilo que Ele depositou sobre mim. Né? Hoje, com 115 quilos, eu acredito muito mais, porque eu perdi 105 quilos, né, depois de ter feito uma cirurgia bariátrica, mas eu perdi algum peso antes também, e eu acredito que isso é uma superação, porque Jesus, ele é vivo através da vida dos médicos. Sim. Ele é vivo através da medicina. Sim. Ele é vivo, ele não é vivo porque ele usou a medicina para mim perder peso, ele é vivo porque ele é vivo. Se ele quisesse me emagrecer sem a medicina, ele tinha feito. Se ele quisesse emagrecer com canetinha, ele tinha feito. Sim. Mas de tudo eu gosto de dizer, ele é vivo. Ele faria o que ele quisesse, da maneira que ele quisesse. Provei ele fazer dessa maneira. Dia 18 de dezembro de 2025,
né? Eu deitei naquela mesa de cirurgia e pude adorar Jesus antes de dormir. Amém. Pude bendizer o nome dele antes de dormir. Eu gosto muito, eu gosto sempre de lembrar, né? Eu cantei: ao teu falar, as 100 bilhões de estrelas brilho dá, planetas nascem com o teu soprar. Se as galáxias te adoram, eu também posso ver teu coração na criação. Amém. Cada estrela um sinal do teu perdão. Se as galáxias te adoram, eu também. Amém. E no final disso eu dormi. E Olha só. foi literalmente esse vídeo da gente cantando antes de dormir. Bateu quase 3 milhões de visualização. Foi Olha lindo, né? foi lindo A demais. gente pôde adorar Jesus, agradecer o nome dele. E eu Lindo. gosto de contar que é um grande testemunho, que eu acordei com dores, porque eu tava com muito gás ainda, né? Porque eles tiveram que inflar minha barriga para poder fazer a cirurgia. Sim. Dormia de novo e tal. Mas de manhã foi uma moça. Ela não tinha que ter ido, mas ela entrou na sala e disse assim: eu não precisava vir, mas eu vim. Eu precisava contar algo para vocês. Instrumentadora, né? A instrumentadora. É muito aleatório, a instrumentadora e fazer a visita, né? Mas ela falou assim: eu precisava vir, eu queria vir aqui contar isso. E ela disse assim que a presença de Deus era tão grande na sala de cirurgia que eles se revezavam para uma coisa. Aí eu escutava só no fundo porque eu ainda estava com anestesia. Ela falou assim: a gente não se revezava para trocar alguma coisa, a gente se revezava para chorar. Porque enquanto um chorava, outro auxiliava o médico. Saía para chorar, o outro vinha auxiliar. Porque a presença de Deus era real. Verdade. E o sentimento de todos era: é um propósito de Deus esse menino tá fazendo a cirurgia. Olha aí. Todos sentiram Amém. que Deus estava Não. fazendo na sua vida. Tem um vídeo dela chorando. Durante toda a cirurgia, Deus. ele sentiu uma presença de Deus Olha enquanto que fazia a interessante. cirurgia. Então, a nossa história, eu gosto de dizer, ela é baseada nisso. É baseada em Jesus. Não é sobre mim, não é sobre uma voz que ele me deu, não é sobre um dom de comunicação que ele me deu. É sobre ele. Sempre vai ser sobre ele. E sobre a decisão, né, Júnior, que você tomou. Eu falo, quando a gente se posiciona, muitas coisas acontecem na nossa vida através de nós, né? É o posicionamento de decidir. Porque sem uma decisão, você não foi ativado a servir a Deus, a sentir a presença de Deus. Só deixa as coisas acontecerem. Sim, né? mas a partir do momento que você se posiciona a ter essa presença, essa constância, você não fica mais sem ela. É verdade. A presença de Não dá, né? não dá. Eu quando me sinto assim vazia, no mesmo momento eu me ajoelho para eu sentir de novo essa presença, porque eu não consigo viver mais sem essa presença. Porque eu entendi que o brilho de Jesus tem que refletir em nós. Tem que transbordar através da nossa vida. Senão nós ficamos mesmo vazia, triste. Porque o mundo gera isso em nós, né? Frustrações, decepções. Tudo que está em volta, né? Da nossa vida. Mas eu soube também, Júnior, que você foi missionário, é verdade? Que ele fez missão aí, Foi saiu de missionário. casa, já tô sabendo. Foi Como sofrido, né? Como assim? Como essa mãe aguentou? Ele parece que ele ficou quanto tempo? Foi fácil essa decisão dele também. 2 anos e meio, Não né? foi 2 fácil. anos e meio, essa mãe. Tava juntinho com a gente, é o mais novo, né? E dali a pouco ele fala: vou ser missionário. Oh, Do nada, Jesus, Júnior? do Como nada. assim? Acordei. Conheceu um pessoal da missão, né? É. E foi para essa casa lá, conheceu, né, o pastor, ele já conhecia o pastor Marcos, né? E andaram junto por esse tempo e andaram por esse mundão aí do Brasil, né? Brasil inteiro. Levando a mensagem para muitas crianças perdidas, Olha, né? glória a Pra Deus. crianças sem pais, crianças sem essa casa que ele teve, né?
esse acolhimento, né? Essa acolhimento, base, né? Nas escolas, né? Viram muita coisa, né? Muitos jovens, muitas crianças necessitados desse Jesus, né? Que vocês tinham, né? E como foi, Júnior, lindo. largar tudo? Você não era casado ainda ou já era? Não, ainda não. Ah, sim. Então. Eu tinha 18. 18 para 19. 18 anos. Assim, decidiu. Chamaram você, bora lá, vamos com tudo. A gente brinca, né? A gente tem uma voz aí que fala com a gente. Às vezes parece que é até loucura, né? Às vezes esse tal do Espírito Santo não é fácil, né? A gente brinca, né? Que quando ele fala, ele fala. E quando ele fala, a gente geralmente precisa obedecer. Sim. E foi uma voz que soou. E naquele momento era a melhor decisão, né? Pra se tomar também. Eu tava vindo de algumas crises existenciais, depois de ter ministrado muito, viajado muito já. Eu comecei o ministério muito novo, né? Com 14 para 15 anos eu já viajava cantando. E eu estava num momento bem delicado, talvez dizendo. E eu tive um convite para ir para o Rio de Janeiro, ajudar num projeto chamado Projeto Vida. E nesse momento eu vou, e quando eu volto eu falo assim, cara, eu acho que é isso que eu quero fazer agora, né? Acho que e aí tinha que largar literalmente tudo, né? Eu trabalhava com os meus pais, eu tinha uma banda, acabado de gravar um CD, tava pronto pra gente expandir como banda, como músicos. E acho que a parte mais difícil de tudo isso foi chegar pros meninos que eram da nossa banda, que chamava Morada do Pai, e falar, ó, eu escutei uma voz, né? Briguem com ele. Essa voz está dentro de vocês também, então escutei ele me chamando para ir para esse momento, para essa estação, e eu fui, né? Fiquei lá durante 2 anos e meio. Nós trabalhamos com colégios pelo Brasil, com valorização da vida, né? A gente fazia teatro, dançava, cantava, fazia pirofagia, cuspia fogo, rasgava a lista telefônica na época, abria lata na cabeça, era coisas que chamavam atenção, e a partir disso nós fazíamos que amamos fazer, falar de Jesus. Sim. Dizer que existia uma solução para elas, dizer que existia alguém que poderia aliviar o fardo delas, que era Jesus. E foi um tempo maravilhoso. Amo esse tempo da minha vida, né? Não foi um momento fácil financeiramente, mas foi um momento maravilhoso sobre dependência de Deus. Nós aprendemos a depender de que é um Deus que fala, cumpre, um Deus que fala, um Deus que mandou, ele paga a conta, né? Quem pagava minhas contas era literalmente Deus, porque eu falava assim, ó, se meu pai e minha mãe pagar minha conta, eu vou entender que quem está me sustentando é os meus pais. Sim. Deus, e eu falava assim, Jesus, eu quero que você faça. Então o recurso aparecia de onde menos esperava, apesar que com 18 anos você não tem muita conta, né? Vindo da casa dos pais sem nada. Então, mas foi um tempo muito legal mesmo. De dependência, né? Dependência. Como 100%. Depender, né? Como aprender a depender, né? E me fala um pouquinho dessa banda, Júnior. Como foi esse momento aí de músico? Você teve uma banda? Como é o nome que foi a sua banda? Ela existe, não existe mais? Essa banda se chama Morada do Pai. É uma banda que nós tivemos durante alguns anos, 4 anos quase. A gente teve um momento muito legal mesmo, que eu brinco que minhas primeiras experiências cantando, adorando a Jesus foi com esses meninos, né? Não vou pecar aqui, mas vou falar o nome de cada um, né? André, Bruno, Robert, Jonathan, Maicon, esses 6. Depois o Maicon saiu, ficou o Jonathan, e eles fizeram parte da minha vida, fizeram parte da minha história. Nós gravamos um CD, é disponível no Spotify, você que quer escutar, tá lá. Coloca a Morada do Pai. Nós temos um CD inteiro lá. Que benção. Que marcou a nossa vida. Né? Aquilo são canções que são verdades daquilo que nós vivemos. Né? Ali tem uma música chamada Reencontrei Amor, a primeira música que eu escrevi na minha vida, com 15 anos, eu tinha 14 anos. Aquilo ali era aquilo que eu acreditava, era aquilo que eu tinha vivido. Né? Até cantar um pedacinho do refrão que era: quanto tempo eu perdi tentando encontrar o que realmente iria me fazer feliz. Quanto tempo eu perdi, mas sua graça sempre esteve ali. Hoje sei
que livre sou para te adorar. Então, Lindo. essa era a verdade. Essa era a verdade que eu estava vivendo, então nós escrevemos isso. Verdade. E as outras canções que estão lá são verdades nossas, daquele momento, daquela estação. São de outros meninos também que viviam conosco, como Mahatma, Cássio. Sim. Que eles fizeram parte daquelas composições, de Sim. momentos da vida deles também. Sim. Então, Foi um momento grande marco muito, na vida muito, de vocês. Muito. Conheci muito esse Paraná, conheci muito... Viajou muito. Bastante. A gente brinca que a gente teve um momento Zezé de Camargo e Luciano, sabe? Que no Dois Filhos de Francisco, né, tem um momento que o pai ficava ligando e pedindo a música na rádio, né? Sara Brasil. E na primeira semana que a nossa música foi lançada, Reencontrei o Amor, a gente brincou que a gente fez Dois Filhos de Francisco. Nossos pais, as nossas famílias ligavam pedindo a música. Olha aí. Só que precisou de uma semana só, porque as outras 2 semanas, conforme a galera Graças foi ouvindo, a galera começou a pedir aquela música, eles queriam escutar, e ficou durante 3 semanas a música mais tocada da rádio. E foi muito impactante para nós, porque você sabe que é um trabalho, né? Um trabalho formiguinha, você vai tentando crescer, ser reconhecido por aquilo que você faz também. E teoricamente eu brinco com eles que deu certo. Foi o momento que era para ser, foi da maneira que era para ser. Né? As pessoas que conheceram a gente brincam comigo, cara, por que você fez isso? Você tinha que ter continuado. Eu brinco que talvez se nós tivéssemos continuado, talvez hoje o pastor, né, o pastor André Godoy não estava lá fora, já com o green card dele, pastoreando nos Estados Unidos, o outro não estava casado. Então era aquele momento de ter acontecido isso, verdade. E aconteceu da maneira que tinha que ser, né, esse término ali também de banda. Mas foi um momento muito legal da nossa história. Que bênção, que bênção. E hoje, o que você pode falar do Júnior hoje? Pai, marido, empreendedor, né? Nossa, eu vejo. Empreendedor. Hoje eu vejo maravilhas, né? O Júnior hoje é um esposo, é um pai, é um empresário. Mas o que eu quero te dizer? Que hoje de manhã eu já falei com o Espírito Santo o que eu falaria no final, né? Tendo tudo isso, mas se ele não tivesse Cristo, né? Tivesse esse Jesus que é a superação dele, que é essa fé inabalável que ele tem, nada adiantaria. O meu coração não estaria tão feliz, né? Tão bem, tão descansado, como eu disse no começo, né? Ver essa superação da vida dele de chegar aos 30 anos hoje com tanta bagagem, né? Sim. Olhando aí nesse mundo, é um menino ainda, né? Com 30 anos, né? Sim. Mas o Senhor já fez tantas coisas. E hoje ver ele aí pastoreando, continuando, levando essa mensagem mais e mais. Então, é isso que é superação, isso que é o verdadeiro, você ser verdadeiro em Cristo, né? Amém. Ver toda essa passagem, esse milagre e ver que o Senhor esteve o tempo todo com ele, né? Sustentando ele. Fortalecendo, né? Eu creio que ele nunca irá desanimar, porque o propósito que Deus tem sobre a vida dele é muito grande, né? Muito grande. Eu tenho certeza que ainda existe muita gente, muita multidão aí para ele ganhar e ajudar. Pastorear, né? Cuidar. Isso que é importante, é ver Cristo na vida dele. Ver Cristo em nossas vidas, né? Isso glória a Deus. Superar. Glória a Deus. Porque de nada vale se você tiver tudo, né? A palavra diz, mas se você tiver tudo e não tiver um Deus que te sustenta, um Deus que está ali o tempo todo, te levando, né? Te agraciando, a presença dele é o maior. Verdade. É o que importa. E o que você pode falar para essa mãe, essa mulher de fé, essa mulher que cobriu você de oração, essa mulher que nunca perdeu a esperança de ver você crescendo cada vez mais e mais em Cristo? Como ela relatou aqui para nós, a grande alegria dela foi ver você, esse crescimento espiritual que você teve, que sem Jesus você não tinha chegado. Por mais que com as suas próprias forças você buscasse, você não iria conseguir. Quantos livramentos, né, Júnior? Quantos livramentos, quantos testemunhos, quantas superações, né? O que você diria para essa mulher de fé,
para essa mulher que não desistiu de orar por você. Deixa uma palavra pro coração dela. Amém. Ela sabe que a gente brinca, né? Eu brinco, eu falo assim, depende, né? Porque minha mãe, ela já foi muitas coisas pra mim. Minha mãe já foi mãe, já foi agiota. Olha aí. Banco, qual foi a mãe que não foi agiota? Crédito, ela já foi tudo pra nós, desde solteiro até casado. Mas uma coisa que eu gosto demais é que ela sempre foi uma torre forte, não só pra mim, mas pra nossa casa. Ela sempre foi uma torre forte. Ela foi. Eu gosto de dizer que algumas pessoas gostam e têm na memória mães que quando você chega em casa elas estão, né, chorando porque o filho tá perdido. A gente já chegou em casa porque ela tava chorando na presença de Deus. Amém. A gente já chegou em casa porque ela tava adorando a Jesus da maneira dela. A gente já chegou em casa com ela ensaiando, com o foninho, ensaiando pro louvor. É disso que eu gosto, sabe? É disso que é uma... Isso que é presença, né, Júnior? Em todo momento. Eu brinco, né? Ela não brinca, ela não bate cartão na igreja. Ela gosta da igreja, mas a melhor igreja dela é a casa dela. Porque onde tudo começa. A gente vê Cristo ali. Eu não vejo Cristo na irmã Cida, eu vejo Cristo na Aparecida. Amém. Naquela que é esposa, que é mãe, que é vó, né? Se a gente falar como esposa é incrível, se a gente falar como mãe é mais incrível ainda, se falar como vó aí a gente não tem nem como o que dizer, porque como vó é espetacular. Então, obrigado por ser torre forte pra gente. Amém. Obrigado por ser, né, como um farol que brilha à noite, como fonte sobre as águas, como abrigo no deserto. A gente brinca que essa canção, ela é uma realidade para Jesus, mas muitas vezes ela foi um abrigo no deserto para nós, ela foi ponte para nós. Ela representou Jesus para nós nessas áreas. Então, é isso que ela é para nós, para mim e para os meus irmãos. Que lindo, que lindo. Obrigada. Que lindo. Parabéns por esse testemunho aí. Obrigada. Lindo, por esse legado, Cida, que você carrega. De tudo que você inspirou, de tudo que você superou. Sei que deve ter sido difícil acompanhar, ver o seu filho aí na missão. Muitas coisas. Né? Mas ele cresceu, ele se fortaleceu, ele virou esse homem de fé, esse pai, né, que hoje o filho dele pode ter orgulho e seguir os passos dele. Então começou na sua casa e a geração dele, a geração do filho dele, ele vai poder contar da onde ele veio, da base da onde ele veio. Tudo para a honra e glória do nosso Deus. Né? É um legado lindo, né? Lindo, lindo, lindo. Quero agradecer imensamente a presença de vocês nesse lugar. Foi bênção demais. Que vocês possam voltar mais vezes, testemunhar, porque os testemunhos não acabam, né? Só aumenta. Vida com Cristo, a gente só tem a acrescentar e a testemunhar, né? Obrigada pela presença de vocês. Deus abençoe imensamente, Juninho, a sua vida. Continue nessa missão que o Senhor te convidou a estar. Quero agradecer mais uma vez a sua presença. Obrigada por nos acompanhar. E vou com Franciele Rosa, deixo uma mensagem. Superação. Se supere a cada dia. Não desista do seu chamado, se posicione, decida ser diferente. Muitas coisas vão acontecer na sua vida. Muitas vitórias vão chegar. E você vai se superar em todas as áreas da sua vida. Deus te abençoa e semana que vem estamos de volta. Um grande abraço. Beijos.